Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, teremos mais uma aula de história. Hoje nós vamos estar vendo a semana 3 e a semana 4 nesse vídeo. Eu vou estar falando aqui com vocês sobre a semana 4, Nesse vídeo, nós vamos estar vendo o PET volume 2, de vocês aí, o primeiro período da EJA. Nesse vídeo, nós vamos estar falando sobre as revoltas dos males, O que foi a revolta dos males, onde que ocorreu essa revolta, Nós vamos ver aí que a revolta dos males foi uma revolta de escravo que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, em 1835. Essa foi a maior revolta de escravo da história do Brasil e mobilizou cerca de 600 escravos que marcharam nas ruas de Salvador, convocados por outros escravos a ser rebelados contra a escravidão. Então essa revolta dos males, ela foi uma revolta, de escravo que ocorreu aonde? Na cidade de Salvador. Então nós sabemos que a revolta dos males, que ficou marcada pela grande adesão de africanos muçulmanos, acabou fracassando e os envolvidos foram duramente punidos. Então, essa revolta dos males, que ficou marcada pela grande adesão de escravos muçulmanos, lembrando que no início da escravidão, daquela rota lá de escravos, o tráfico negreiro, os escravos eram tirados do seu berço, que era a mãe África, tirado da África, trazido para o Brasil, para trabalhar com a mão de obra em substituição à mão de obra indígena. Que no início nós tivemos a mão de obra indígena, onde os índios era utilizado para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, e em substituição a isso aí, trouxeram os africanos para o Brasil. Uma grande quantidade de africanos foram trazidos para a Bahia, na região de Salvador, Pernambuco, Recife. Naquela região ficaram uma grande quantidade de escravos, E dentro desses escravos também vieram os escravos muçulmanos. Esses escravos muçulmanos, eles promoveram essa revolta dos males, que foi marcada pela grande adesão de escravos muçulmanos, que acabou fracassando, os envolvidos foram duramente punidos. Essa revolta não foi para frente, essa revolta acabou se fracassando e os envolvidos dentro dessa revolta acabou sendo duramente punidos. Pessoal? Aí nós temos a número 1, essa número 1 ela vem nos perguntando o seguinte: o que pode justificar a revolta dos males no estado da Bahia no início do século XIX? Vocês têm essa pergunta aí no PET de vocês, onde que ela pergunta o seguinte: o que pode justificar a revolta dos males no estado da Bahia no início do século XIX? Eu peguei um trecho para vocês têm um texto aí, o título do texto de vocês é Bahia Escravista do século XIX. Dentro desse texto de vocês, eu marquei um trecho onde que vocês vão utilizar esse trechinho que eu marquei com marca-texto, como vai utilizar para colocar a resposta da pergunta 1, onde que fala que a Bahia também foi um dos estados que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro, que foi o que eu falei com vocês no início da escravidão, no início da rota de escravo. A Bahia, foi um estado que mais recebeu africanos escravizados pelo tráfico negreiro, A quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província, ou seja, naquela época, os estados eram chamados de província. Então, a quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província. Então, a Bahia, o estado da Bahia, que era província naquela época, recebeu um alto número de escravos naquela época. Então, a quantidade de revolta de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos, naquela província. A grande presença de margos e hausas também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham histórico recente de envolvimento com guerra. Então esses africanos, que da presença dos margos e alças,
eles também contribuíram para as revoltas, não só o grande número de escravos que tinha ali na província, mas também a grande presença dos magos e dos house também contribuiu para isso, pois esses povos, né, já tinham histórico recente de envolvimento com guerra, eles já haviam envolvido com guerra, então eles promoveram essa revolta dos males lá no estado de Salvador, ou lá no Salvador, no estado da Bahia, né? Eles no início do século XIX. Então a Bahia escravista do século XX, a Bahia no início do século XX ficou marcada por um grande número de revolta de escravos, né? A Bahia, o estado da Bahia, ela ficou marcada no começo do século XIX por um grande número de revolta de escravos. Dentro dessa revolta de escravos, nós colocamos aí a revolta dos males, que ocorreu também no início do século XIX. A Bahia também foi um dos estados que mais recebeu escravos africanos escravizados pelo tráfico negreiro. Desses, os dois principais grupos eram os magos, que era o grupo de Urubã, e os Hausas, que a grande quantidade de revolta, né, de escravos está diretamente relacionada com o alto número de escravos naquela província. A grande presença dos magos de Hausas também contribuiu para isso, pois eram povos que já tinham histórico recente de envolvimento com as guerras. Nós temos a número 2. A número 2 pede para vocês aí, para explique a revolta dos males com indício de religiosidade envolvida nesse conflito. Eu marquei também para vocês o marca-texto. Vocês vão tirar do texto. Vocês têm esse texto, tem o texto onde tem esse trecho. Eu marquei aí com marca-texto para vocês, onde vem explicando o quê? A maioria dos envolvidos era muçulmana, mas muitos também eram adeptos de religiões de matriz africana. A importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra males é urubã, de Amale, expressão que no idioma urubã significa muçulmano. Então essa revolta dos males, né, ela teve importância, né, dos muçulmanos, foi tão grande, a importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra males é urubã, de Imale, expressão que no idioma urubã significa muçulmano, né? Ela acontecesse no final do Ramadã, que significa mês sagrado para os muçulmanos. A revolta ficou marcada exatamente pelo dia do Al-Qadr, que é a festa, né, na noite da glória, no momento em que o Corão foi revelado para Ur-Ramadan Noamé, o profeta do islamismo. Então nós vamos ter esse trecho que eu marquei para vocês, onde ela vem explicar, né, a revolta dos males com índice da religiosidade envolvida nesse conflito. Então, foi nesse cenário que se deu a maior revolta de escravos do Brasil. Os participantes da revolta dos males foram, na sua maioria, os nargos, mas sabe-se também que a Levante contou com a participação de africanos hausas e tampas, conhecido também como muspe. A maioria, né, dos envolvidos era muçulmana, onde que vem explicando para vocês a revolta, que a maioria dos envolvidos era muçulmana, mas muitos também eram adeptos de religiões de matriz africana, né? O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta por transformações sociais. A importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada, né? A revolta contou com a participação de 600 escravos, 600 africanos escravizados, e os líderes dela combinaram para que ela acontecesse no final do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.
A revolta ficou marcada exatamente pelo dia dos Al-Qadr, que é a festa da noite de glória, momento em que o Corão foi revelado para os Muhammad, que é o Maomé, o profeta do islamismo. Essa parte que eu venho explicando para vocês, mas o que está marcado em negrito com marca-texto vai ser a resposta que vocês vão colocar na número 2. Nós temos aqui a número 1, ela se encontra na página 144, se eu não me engano, do livro do pet de vocês. Essa número 1 ela fala o seguinte: Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial. Essa questão nós vamos estar falando sobre o quilombo dos Palmares, né? Aí onde eu marquei com marca-texto, como vou para vocês também, tirado do texto daí do pet de vocês. Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos Palmares. Em troca da paz, Ganga Zumba obteve a alforria para os negros de Palmares, a concessão de terra em Cucaú, norte de Alagoas, e a garantia de prosseguir o comércio com os vizinhos. Prometeu-se, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para o quilombo. O acordo dividiu os quilombolas, né? E Ganga Zumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo. Desconfiado das intenções do governo colonial, prosseguiu assim a guerra dos palmarinos, agora liderada por Zumbi. A resistência quilombola foi grande, mas acabou sucumbindo em 1695, derrotada pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho, em 20 de novembro de 1695. Zumbi foi degolado e a sua cabeça enviada como troféu para Recife, o maior trunfo da sociedade escravista no Brasil colonial. Nós sabemos que no dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, onde que dia 20 de novembro também é comemorado o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande líder da resistência escravista no ano de 1695, onde que as tropas do chefe de Domingos Jorge Velho atacou por várias vezes o quilombo dos Palmares, que fica localizado na Serra da Barriga, no norte de Alagoas. Só que eles atacaram várias vezes, mas não conseguiram a derrota. Até que um dia o quilombo não resistiu mais, e no dia 20 de novembro de 1695, a tropa do Domingos Jorge Velho conseguiu matar o líder dos quilombos dos Palmares, que foi Zumbi, né? Ele foi morto, degolado, e sua cabeça foi enviada como troféu para Recife. Foi marcado com o maior triunfo da sociedade escravista no Brasil colonial. Então, quando perguntem para nós, Ganga Zumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial, o que vocês acham de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Esse trecho que nós acabamos de ler, o texto que vocês têm. Vocês acham que Ganga Zumba traiu as causas de Palmares? Onde que nós temos aqui que em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos palmarinos. O que foi esse acordo? Esse acordo era que, em troca da paz, Ganga Zumba obteve a alforria para os negros de Palmares e a concessão das terras do Cucaú, que era do norte de Alagoas, e a garantia de prosseguir com os comércios com os vizinhos. Prometeu-se também, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para os quilombos. Foi uma promessa. O acordo dividiu os quilombolas e Ganga Zumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo, né? O pessoal lá, os quilombos lá, não rejeitou, não concordou com esse acordo de Ganga Zumba, e Ganga Zumba foi assassinado. Desconfiado das intenções do governo colonial, né? Prosseguiu assim a guerra dos palmarinos, agora liderada por Zumbi. Ganga Zumba morreu, Ganga Zumba traiu Palmares.
um grupo lá rejeitou os termos lá e acabou assassinando Ganga Zumba, e no lugar de Ganga Zumba ficou Zumbi dos Palmares. Agora é liderado por eles. O Quilombo dos Palmares agora é liderado por Zumbi. A resistência quilombola, né, dos quilombos lá foi grande, mas acabou sucumbindo, eles acabou fracassando em 1695, né? As tropas de Domingos Jorge Velho acabou derrotando o Quilombo dos Palmares em 20 de novembro de 1695, que comemoramos o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Ok, pessoal? Essa é a explicação da semana 4. Dúvida que vocês estiverem, eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento.